sei o quê. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de Te conhecermos, ó Pai. Ó Deus, de aprendermos mais de Ti, Senhor, e podemos compartilhar aqui entre nós duas e com todas as pessoas que nos acessarem, Pai. Ó Deus, que o Senhor se faça presente neste momento, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra viva, Pai, possa ecoar nas nossas vidas e para todos que ouvirem, Pai, através dessa live, Senhor, ou que visitarem depois, ó Deus, mas que sejam tocadas, profundamente tocadas pela palavra do Senhor que será liberada essa manhã, Pai, nas nossas vidas, na vida de todos, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, venha mover os nossos corações, Pai, venha renovar as nossas mentes, Deus, venha nos transformar completamente com a Tua palavra, Pai. É o que te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cíntia, você quer que eu leia o Salmo 90 ou você lê? Eu deixei aberto aqui. Então lê pra Mas gente. você quer introduzir sobre o que a gente vai falar? Introduz aí. Então, eu tava comentando aqui no comecinho, né, que foi assim, foram duas palavras que Deus nos deu, né, uma fechando, uma complementando a outra. Isso é muito legal, né, a gente vê como o trabalhar do Senhor, né, assim, a gente perceber que é sobre Ele mesmo, é o que Ele tá querendo ministrar, não tem nada a ver com a gente, né, a gente não tá controlando nada. E aí o Senhor deu uma palavra para a Cíntia, falando sobre a intencionalidade, né? Que a gente precisa viver, se a gente quiser viver nos caminhos do Senhor, a gente precisa ser intencional, em estar atentos, né? O que a gente está construindo, o que a gente está fazendo aqui. E aí depois Deus me deu uma palavra lá em Romanos, Deus falou com a Cíntia em Salmos 90, depois Deus completou com uma palavra comigo, para mim, lá em Romanos 8, 18, de 18 a 25, que fala justamente sobre isso, né? Completando. Por que a gente precisa caminhar no Senhor? Por que a gente precisa ser intencional em caminhar, né, com uma vida separada, uma vida que realmente agrada ao Senhor? Porque assim a gente vai manifestar a glória de Deus. E manifestando a glória de Deus nas nossas vidas, né, como filhos de Deus, outros filhos de Deus começam a também entenderem o seu papel aqui na Terra, né? Entenderem o seu lugar de filhos amados do Senhor também, né? Então a gente vai compartilhando, né, Cintia, os detalhes aqui do que o Senhor nos falou. Isso mesmo. Vou ler aqui para vocês então no Salmo 90, que fala assim, a partir do versículo... A partir do versículo 8 até o 17, tá? Então, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias das nossas vidas sobem a semente anos, ou, em havendo vigor, a 80, a 70 anos, né? Os dias de nossas vidas sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. O que está dizendo aqui, né? Que assim, o que a gente compartilhou na última live, né, Brisa? Que foi muito forte e que originou todo esse complemento, né, que Deus foi fazendo ao longo dessa semana toda. A gente compartilhou que nós vivemos no automático, né? Que a gente não repara o que acontece na nossa vida, porque nós fomos condicionados, né? Nós fomos ensinados a aprender de tal forma que a gente já nem pense no que a gente está fazendo, que a gente viva no automático. Mas que Deus não tem isso pra gente, né? E aqui ele começa falando exatamente isso, né? Que quando a gente encontra com Deus, o que ele faz com a gente? Ele vem colocar diante dos nossos olhos a nossa vida. Ele faz com que a gente repense o que a gente tem vivido. Ele faz com que a gente reflita, né, no que nós temos transmitido com a nossa vida. E aí ele fala, né, diante de ti puseste as nossas iniquidades, ou seja, tudo que nós temos Ele abre os vivido, nossos olhos, né? feito, né? Sob a luz do teu rosto, ou seja, sobre a luz do rosto do Senhor, ele ilumina a nossa vida, ilumina os nossos caminhos, ele não deixa mais nada oculto,
né? E todos os nossos pecados ocultos, ele ilumina para quê? Para que a gente possa mudar o nosso caminho, para que a gente possa enxergar o que temos feito de errado e mudar a rota, né? Mudar o nosso caminho. E aí ele fala, né? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, ou seja, nossa vida passa rápido, né? Nossa vida, gente, o que é nossa vida comparada à eternidade do Senhor? Né? Ela é um grão de areia É um comparada à eternidade suspiro, do né, Senhor. Cíntia? É um A Bíblia suspiro. diz que é um suspiro, né? E ele fala, né, que a nossa vida passa breve como um pensamento. Né? Nossos anos passam breve como um pensamento. Então, os dias da nossa vida sobem 70 anos. Ou seja, né, a gente alcança o topo da nossa vida, ou perto da nossa morte, com 70 anos. Ou havendo vigor, se você, né, se Se cuidar bem, cuidar, tudo, até os 80. Né? Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, o tempo voa, a nossa vida voa, tudo passa muito depressa. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver no automático. Nós não vemos os nossos dias passarem. Nós nem percebemos. Quando a gente vê, né, até aquele de repente 30, né? A menina dormiu com de 15 e repente acordou com 70. 30. Né? Então, é justamente isso aqui que ele está mostrando pra gente. De repente 70, de repente 80. E aqui nos 80 ele ainda fala, né? Que neste caso, melhor deles é a canseira e o enfado. Ou seja, nós estamos, né, já esgotados nessa idade. Ou seja, cara, quando a gente pisca os olhos, nós já estamos lá. Por que isso, gente? Porque nós estamos Porque não acostumados com existe uma tudo no automático. intencionalidade. Porque não existe uma intenção em cada segundo da sua vida, em cada dia. Cada dia que acontece, você vê como se é mais um. É só mais um, né? Que eu vou fazer a mesma rotina de ontem, que eu vou fazer as mesmas coisas de ontem. É mais um dia. Quando você vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou uma vida, né? E nós falamos sobre isso na live passada, né? Que cada dia é um presente do Senhor na nossa vida. E nós não interpretamos dessa forma, nós não enxergamos dessa forma. A gente deixa passar diante dos nossos olhos, diante da nossa existência, né? Mais um dia de presente de vida de Deus, né? E aí eu até conversei com a Brisa, né, Bi, sobre a gente viver e não apenas existir. Viver tem uma grande diferença de simplesmente existir. Você quer falar alguma coisa? É porque quando a gente fala, né, a gente fala muito sobre intencionalidade aqui. E é justamente por isso, porque quando a gente vive alienado, a gente vive no automático. E quando você está alienado da sua origem, de quem você pertence, do seu propósito real de vida, você vai só passar pela vida. Você vai passar pela vida, você não vai construir aquilo que você precisa construir, né? E nós, como filhos de Deus, né, nós que sabemos da nossa paternidade no Senhor, a gente não tem cabimento a gente viver assim, a gente viver alienado, a gente viver no automático, a gente viver por viver, sem construir nada, sem ter sede, né? Sem buscar todos os dias o Senhor nesse sentido. Pai, o que o Senhor quer de mim hoje? Pai, como que o Senhor quer me usar hoje? Deus, como que o Senhor vai encaixar minha vida no teu propósito, no teu grande propósito hoje? Né? É ter essa intenção de viver assim. E isso aí tá muito ligado a quê, né, Cíntia? A santidade. É você se separar. Não tem como a gente querer, a gente aceitar viver contaminado com as coisas do mundo, com as coisas pagãs, com as coisas que todo mundo faz, se a gente quer viver em santidade, se a gente quer viver separado. Não vai combinar, né? Então, e aí para completar, o Senhor me trouxe uma palavra agora mesmo, fresquinha, né? Acabou de sair. Quentinha, quer dizer, acabou de sair do forno. Vamos esperar terminar essa daqui pra gente falar outra. Né? Sim, sim. Só terminar essa aqui rapidinho. Então, aí ele continua assim: quem conhece o poder da tua ira
e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Por quê, gente? Porque, assim, eu escutei uma palavra esses dias do pastor André Fernandes que fala assim, né? Que o grande medo dele, né? Por que que ele vive tão intencionalmente, tão intensamente as coisas do Senhor? Porque o grande medo dele é chegar lá no céu, né? Ele não é que isso vai acontecer e nem tá discriminado isso na Bíblia, mas que ele imagina que ele vai chegar lá no céu e um anjo vai abrir uma porta de um local cheio de bênçãos, cheio de vidas ganhas, cheio de vida transformada, cheio de poder de Deus e unção, e ele vai falar, nossa, que maravilhoso, e o anjo vai falar assim, olha, isso aqui é tudo que você poderia ter acessado, né? Mas você não acessou porque você estava muito preocupado com coisas que não eram do Senhor, né? Você não acessou porque você não viu a sua vida passar. E aqui é o dia da ira do Senhor, é o dia da cólera, né? Segundo o temor que te é devido. Por quê? Porque assim, se nós não tememos o que Deus tem para nós, né? A gloriosidade que Deus tem para nós, se nós não tememos viver com Deus para alcançar essa glória, assim, é como se a gente não tivesse vivido, né? É. Então, E às vezes é a falta do temor que nos falta mesmo, né, Cíntia? É essa falta do temor que faz a gente viver assim, levar a nossa vida desse jeito. Ah, tá bom, melhor do que nada. Melhor do que nada. Eu tô vivendo, tô aqui, tô, né, tenho uma família, tenho um trabalho, tá bom, já tá bom. Já né? tô, né, já tô fazendo até demais. E aí, quando o temor do Senhor está sobre as nossas vidas, a gente vê e fala, não, tem muito mais. O Senhor quer muito mais de mim, Ele me criou para algo muito maior. Né? É esse incômodo, né, contínuo que fica sobre nós, né? O temor do Senhor nos traz isso. E a falta do temor faz a gente viver alienado tranquilamente, confortável na nossa alienação, no automático, né? Eu estava conversando sobre esses dias, né, tentando explicar o que era temor, né? Porque as pessoas acham que temor é medo de Deus. E temor não é medo de Deus. Na verdade, é medo da falta da presença dele, né? Isso. Esse que é o temor. E aí eu usei um exemplo que eu achei que ficou bem explicadinho, que é mais ou menos como se fossem os nossos filhos. Hoje eles são pequenos, eles não têm, né, capacidade de morar sozinhos, de viver sozinhos, de se cuidarem sozinhos. Então, quando acontece qualquer coisa que nós não estamos presentes, é, o mesmo medo que eles têm da falta dos pais é, é- é- se compara ao temor a Deus. Então, o Uhum. temor Legal. não é o temor do que Deus pode fazer com você. Na verdade, o temor a Deus é o medo da falta dele na sua vida, porque quando ele não está, nada vai bem. Né? Então, Exatamente. isso que é o temor. É o medo da falta da presença do Senhor na nossa vida. Né? Isso. E de agradar o coração de Deus, né, Cíntia? Você viver intencionalmente é assim. Deus, será que esse pensamento aqui está te agradando? Senhor, será que esse sentimento vem do Senhor? Está te agradando? Tá contribuindo, colaborando para o teu propósito na minha vida? Né? Isso que é viver sobre o temor do Senhor. Né? Não é você fazer, ah, falei mesmo. Ah, a pessoa estava me enchendo o saco, falei, tá falando, ah, tô nem aí também. Não, é assim, será que como é que o meu Deus recebeu isso? Como é que meu Deus interpretou isso? Eu tô agradando, né? É essa busca contínua, né, Cíntia? É. E aí começa, né, o tchan da parada aqui, que ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha que forte isso, né? O que é contar os nossos dias? É muito louco isso, porque tem mais umas 2 semanas que isso me marcou. Essa palavra me marcou, contar os nossos dias. E aí depois na live da semana passada nós falamos um pouco sobre viver no automático, sobre o presente de Deus. E quando a gente terminou a live, Deus falou profundamente comigo sobre isso, sobre contar os meus dias. E aí eu fui e procurei como que eu conseguia contar os meus dias. E existe no Google, tá, gente, uma calculadora dos dias. E eu contei os meus dias. E hoje, por exemplo, o meu dia de vida é o 14.584. Hoje eu tenho
dias 584. Hoje é o 15.584. E o que que eu vou fazer no dia de hoje? E eu contei o seu dia, Cris. O seu dia é o 15.030. Uau. Hoje é o seu dia 15.030. O que que você vai fazer com o seu dia de hoje? Eu fiquei incomodada com isso e Deus falou comigo, né? Que cada dia é um presente de Deus, né? Que nós não podemos viver isso no automático, na rotina, né? Temos que estar atentos a cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo das nossas vidas. Cada segundo é um presente que jamais será vivido novamente, né? E viver com intenção é a gente valorizar cada respirar, né, Cíntia? É isso. Cada respirar, viver com intenção é, Senhor, o ar, porque o ar que está no nosso pulmão vem dele. Porque a nossa piscadinha que a gente dá vem dele. O sangue correndo nas nossas veias vem dele. E a gente vive acostumado com isso. E às vezes não valoriza, né? Não valoriza o presente, não consegue contemplar a presença de Deus em cada segundo nas nossas vidas. Né? Isso é muito sério, né? Sentir que a vida perde todo o brilho. Se a gente não contempla o Senhor o tempo inteiro, perde toda a graça a nossa vida, perde todo o sentido, né? Vou compartilhar com vocês algo que veio no meu coração agora. Que ontem eu estava falando sobre desperdício, né? Que Deus, há um tempo atrás, falou comigo sobre desperdício, né? Que aquela palavra que fala, né? Se não, você não é fiel no pouco, sobre o muito eu não te colocarei, né? E se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E fala muito de desperdício também isso, porque se hoje você desperdiça o pouco que você tem, você não vai chegar a ter o muito, porque você não sabe lidar com o pouco. E isso cabe aqui, porque se nós não damos valor nos segundos da nossa vida, né, nós não teremos muito. Nós não teremos muita vida, porque nós não demos valor ao pequeno da nossa vida, ao pouco, nós nos desperdiçamos. Cíntia, Com as rotinas, você com o som. passar. Oi. Mas agora voltou. É porque tinha ficado sem Meu som. telefone tocou. O telefone tocou e eu É desliguei isso, aqui, né? mas mesmo assim interferiu. Então, assim, nós temos desperdiçado as nossas vidas. Os segundos são importantes, né? E aí eu queria perguntar, né, para você, para mim, para todo mundo aqui, o que nós vamos fazer com isso que nós estamos aprendendo agora? Né? Nós vamos perceber o que Deus está querendo falar conosco ou vai passar batido? Ou nós vamos continuar vivendo no automático, né? E eu tenho refletido que eu quero perceber Deus em cada fôlego de vida, igual a Brisa falou, né? E sorrir e viver intencionalmente cada segundo, né, que Deus tem me dado, tem presenteado a minha vida. Né? Em cada segundo eu quero me esvaziar do automático, da mesmice, de mim mesma e me encher da presença do novo, do poder de Deus. Né? Que é isso que Ele tem pra gente até a eternidade. Ele tem para nos enchermos dele até a eternidade. Né? Então, assim, Cíntia, eu lembrei de um pedacinho daquela palavra lá, umas palavras lá do pastor André Fernandes, que fala sobre isso. Se a gente não se ocupar com as coisas de Deus, a gente vai viver preocupado com as coisas dessa terra. E quando a gente está preocupado, a gente não tem paz. E a gente não tem criatividade. E a vida perde totalmente a beleza. Então, ou a gente decide caminhar com intenção em se ocupar com as coisas de Deus, né? Em ter certeza que você está ali cumprindo aquilo que você nasceu para cumprir, né? Você tá vivendo conforme a palavra de Deus. Que às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, aonde a gente vai chegar. Mas se hoje a gente for intencional em viver em coerência com a palavra de Deus, a gente já está dentro do propósito. A gente já está. E aí o fluir do Senhor vai nos levar para o nosso propósito, né? Vai nos levar dia após dia. Essa construção diária de ser intencional no Senhor nos leva para o propósito dele. Não tem outro meio.
Agora, se a gente um dia vive no propósito de Deus, outro dia vive lá para baixo, outro dia está preocupado, outro dia está tomado pelas circunstâncias, então está sendo engolido pelas circunstâncias, não tem como. Isso não é um coração sábio. Um coração Exatamente. sábio é aquele que aprende a depender do Senhor, inclusive no meio das tempestades, no meio das dificuldades. Você sabe com quem que você pode contar de verdade, É né? isso. E ele fala justamente isso: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Você Amém. acabou de falar, né, sobre o coração sábio. Os coração sábio são de pessoas que contam os seus dias, que têm intenção em cada segundo da sua vida, né? Cadê que mais? Coração sábio. Volta, volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que contemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos, portanto, por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Ou seja, isso daqui é você sendo intencional em cada momento da sua vida, porque vai confirmar as obras das suas mãos. E eu comecei a refletir sobre isso. Como que eu vou ser intencional em cada segundo da minha vida? Né? Porque, de fato, assim, você escova o dente no automático. Você toma banho no automático. Eu criei uma rotina de banho e eu faço ela no automático. Então, eu comecei a fazer diferente. Comecei a escovar os meus dentes agradecendo a Deus pelos meus dentes. Senhor, me ajuda a manter eles limpos, saudáveis, para que eu possa viver mais, me alimentar bem mais, né? Senhor, obrigada pelo meu cabelo, né? Que eu consiga me manter limpa, aseada para o Senhor, né? E eu comecei a mudar, né? O que eu vivia no automático, eu comecei a me conscientizar do que estava sendo feito e apresentar na presença de Deus, e ser grata a Deus por tudo o tempo todo, em cada segundo. E aí você começa a perceber a beleza de Deus em todas as coisas, né? Amém. Como isso tem sido poderoso aqui na minha vida. Isso tem sido contar os meus dias, contar os meus segundos, né? Eu tô aqui agora falando com vocês, eu tô tão feliz porque eu tô conseguindo compartilhar, né, na prática, né, algo que Deus Você vem. aplicou, né, da palavra. Você conseguiu aplicar a palavra. Isso é muito poderoso, né, Isso é Cintia? muito poderoso. E assim, eu não tinha ideia de como eu ia fazer. Porque Deus falou, contar os meus dias. Aí eu falei, gosto muito de matemática, né? Então eu fui calcular os meus dias. Descobri a quantidade dos meus dias. E agora eu quero que cada dia tenha sentido absoluto, completo, pleno, né? Então, como que eu vou fazer isso com cada dia? Contando cada segundo, e cada segundo do que você está vivendo, né? Nossa, eu vou beber água. É no automático, eu nem percebo a água. Perceba a água, seja grato pela água, seja grato porque você está, né, nutrindo o seu organismo, você está abastecendo o seu organismo, você está umidificando o seu organismo, né? Então, assim, ser grato a tudo, é ter propósito em cada segundo, né? Amém. Isso é muito Glorificar a forte. Deus, né, Cíntia? Eu coloquei uns alarmes no meu celular para eu lembrar de glorificar a Deus. Para eu lembrar de dar glória a Deus. Para eu lembrar quem eu sou. Porque às vezes a gente se esquece quem a gente é. Né? Eu te contei até de uma estratégia que Deus me deu, né? De eu ficar... Eu mesmo eu falo para mim, Brisa, você tá aqui, mas você não é daqui. Você tá aqui numa missão. Não se envolve com as coisas daqui, não. Suas coisas são de lá, é do céu, é do alto. Você se envolve cada vez mais com as coisas do Senhor. Aqui você só está cumprindo uma missão. E a gente precisa se relembrar disso mesmo, Cíntia, porque quando a gente vê, a gente está completamente tomada na aceleração que o mundo vive.
É, Na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa casa, e na rotina, nos compromissos, nas tarefas e tarefas e tarefas. E você aí perde o sentido, você esquece quem você é, o que você está fazendo aqui. pois é, eu te desafio, Brisa. Te desafio a fazer isso que eu tô fazendo. Muito Porque legal. você começa a não se perder mais, Uhum. sabe? Isso que é o poderoso. Você começa a não se perder mais. Porque, assim, não tem mais nada automático. As As coisas. circunstâncias não te engolem mais. Os seus pensamentos vagos não te engolem mais, né? Exatamente. Você está o tempo todo refletindo sobre o poder de Deus na sua vida, na sua Uhum. existência, né? No que você está fazendo agora, no que você está falando agora, no que você está pensando agora, no que você está bebendo água, no que você está escovando o dente, no que você está falando com seu filho, no que você está levando seu filho para a escola, no que você. Em tudo, em tudo. Porque você está sendo intencional em cada segundo e aí entra a tua parte aqui. Fala aí, fala agora. Eu sinto uma coisa que é importante que a gente falou aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente comentou mais cedo, né, sobre o temor do Senhor. E é isso. É o temor do Senhor que nos leva à sabedoria, que nos leva a viver contando os nossos dias, que nos leva a viver sendo intencionais, que nos leva a viver valorizando cada segundo, né? E se importando se cada segundo que eu estou vivendo está agradando o coração de Deus, está alinhado com a vontade de Deus, né? Eu vou ler agora aqui uma outra palavra que o Senhor nos deu, que foi Romanos 8 de 18 a 25. Diz assim: a glória é futura. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos foi revelada, que nos será revelada mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Então, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Ou seja, sem Deus, a gente tem uma vida fútil. Gente, olha que forte isso. Sem a Muito gente bom. viver intencionalmente na sabedoria do Senhor, a gente vai ser escravizado pela futilidade, por uma vida vazia, uma vida, né, sem sentido algum. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. Por quê? Porque os filhos do Senhor ainda não se manifestaram. Os filhos de Deus ainda não se manifestaram, por isso que a criação ainda está gemendo. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Olha que lindo, né? Olha o que Deus ainda derrama sobre nós, ele antecipa, né? Essa glória poderosa. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, porque nós fomos adotados, né, por ele, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, a gente valoriza muito mais, a gente busca com muito mais esmero, né, Cíntia? Devemos fazê-lo com paciência e confiança. Sem Deus não tem como a gente ser paciente nem confiante. Não tem como, né? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Amém? Amém. Então é isso, às vezes a gente chega num nível de fraqueza, de ansiedade, de agonia, de angústia tão grande que a gente não sabe nem como orar. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou isso, cara, às vezes eu não consigo nem orar, eu estou me sentindo tão desesperada, tão fraca. E eu falei, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então deixa, só fala, só se coloca na presença de Deus, mesmo sem ter o que falar, né? Porque ele vai trazer as palavras, ele vai trazer a força, ele vai trazer a fé, ele vai trazer o sustento. Ele é a nossa fonte. E ele é a nossa fonte de toda a sabedoria, né, Cíntia? Sem ele a gente não consegue andar em sabedoria, sem ele a gente não consegue viver com essa intenção, né? De cumprir o propósito dele, não de se agradar e não viver conforme o mundo está vivendo, né? E não desvalorizar a nossa vida, que é tão preciosa aos olhos do Pai, né? Que cada segundo da nossa vida, que a gente possa se lembrar disso. Cada segundo da nossa vida tem uma intenção, tem um propósito, tem um motivo de existir, de ser, É né? isso. E assim, olha só como
Isso é forte, né? Porque assim, os cientistas, né, já estudaram, já dizem que nós usamos apenas 1% do nosso cérebro. 1% do nosso cérebro. Por quê? Porque a vida passa no automático, né? Mas o que que é você adquirir sabedoria, conhecimento de Deus? É você usar mais do seu cérebro. Amém. Quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais sabedoria de Deus é derramada na nossa vida, né? Quanto mais intencionalmente a gente vive cada segundo da nossa vida, mais do nosso cérebro a gente usa, a gente fica mais inteligente, a gente fica mais esperto, a gente Estratégico, né, entende Cíntia? melhor as coisas, nós nos tornamos mais criativos. Por quê? Porque a gente está vivendo a essência de Deus. Amém. Deus, nós falamos sobre isso na live passada, né? Deus percebe o que ele está fazendo em cada segundo, ele não para, né? Ele faz tudo intencionalmente, né? E ele é o Todo-Poderoso. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Ou seja, se nós permitirmos vivermos contando os nossos dias, né? Vivendo intencionalmente cada segundo, percebendo, sendo grata a Deus por cada segundo na nossa vida, cada momento, cada situação, nós estaremos usando mais do nosso cérebro. A gente vai ser usado, né, Cíntia? Ser usado por Deus. Ser usado para que as coisas aconteçam ao nosso redor. Né? Ser um canal vivo do Senhor. Não tem como a gente ser um canal vivo do Senhor se a gente não tem a sabedoria dele dentro de nós. Se a gente não está buscando viver nessa sabedoria todos os dias. Se a gente não está clamando por mais temor do Senhor todos os dias. Né? Porque com o temor do Senhor a gente anda em sabedoria. E com sabedoria a gente cumpre o propósito dele. E a nossa vida não vai sendo alienada, não vai ser, né, fútil. Não, ela vai cumprir o propósito dela. Ela vai fazer todo sentido. Ela não vai ser passageira, né? Ela não vai passar no piscar de olhos. Ela vai ter marcado as pessoas. Ela vai ter Amém. marcado uma geração. Geração. Em nome de Amém. Jesus, que nossas vidas sejam assim. Amém. Nossa, poderoso, né? Ai, a palavra de Deus. Não, e outra coisa que Deus está colocando no meu coração é um amor pela palavra dele. É um amor, é um valor, é um cuidado, sabe? É uma preciosidade mesmo. Porque por muitos anos eu li a Bíblia como se fosse mais um livro, para bater uma metinha aqui, ó. Pronto, já li. Já li, já É o li. nosso Vamos maior embora. tesouro, né? É o nosso maior tesouro. Ali tem todos os segredos. Amém. Amém. Que a gente seja intencional, né, Cintia, na leitura da palavra, né? Para que a gente possa pescar cada revelação que o Pai quer nos dar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Senhor amado, Deus poderoso, obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por tantas chaves, Deus. Obrigada pela tua palavra, Deus, que ela é viva e eficaz. Ela muda tudo dentro de nós, ela penetra profundamente em nossa vida, Deus. Muda, mexe nas raízes, transforma as nossas raízes de vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer, glorificar e exaltar o teu santo nome, papai. Porque se estamos aqui agora, foi porque o Senhor nos deu fôlego de vida, nos deu saúde, nos deu entendimento, Pai. Nos deu sabedoria da tua palavra, Deus. Para que nós estivéssemos aqui agora compartilhando isso, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua fidelidade, o teu amor, o teu perdão. Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, que são diariamente dispensados sobre nós, Deus. Obrigada, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a vivermos intencionalmente em Ti. Em nome de Jesus. Derrama mais da tua sabedoria. Derrama mais do teu temor sobre os nossos corações, Pai. Que a gente viva, Deus, 100% alinhado contigo. 100% alinhado ao teu propósito para nós, Pai. Que possamos agradar o Senhor em cada segundo, em cada milésimo. Que possamos contemplar o Senhor conosco, Deus, em todo o tempo. Para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém? Que bênção, Deus né, Cíntia? abençoe. Vontade de continuar. Mas quinta que vem o Senhor vai trazer mais. O Senhor vai trazer todos os dias, né? E quinta que vem a gente vai estar aqui de novo para a honra e glória dele. Amém? Amém. Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau.